que você está fazendo com a minha mãe? O grito de Roberto Carlos rasgou o ar frio daquela noite de junho em São Paulo, ecoando pelas paredes de vidro das lojas de luxo no bairro dos Jardins. A frase saiu quase instintivamente, carregada de choque, medo e fúria. Emoções tão intensas que até mesmo os poucos transeuntes que ainda caminhavam pelas calçadas geladas se viraram para olhar. O ex-lateral da seleção brasileira, agora empresário de sucesso, tinha acabado de sair de uma reunião que lhe renderia mais alguns milhões em um de seus investimentos. Era para ser apenas mais uma sexta-feira agitada na sua rotina, marcada por compromissos, contratos, números e promessas. Ele não imaginava, nem no pior dos seus pesadelos, que ao dobrar a esquina encontraria sua mãe, Dona Lúcia, 73 anos, sentada no chão frio, tremendo, com os olhos perdidos e sem reconhecer onde estava. E pior ainda, apoiada no ombro de um jovem morador de rua. A cena era tão inesperada, tão absurda, que por alguns segundos Roberto Carlos acreditou estar diante de uma ilusão causada pelo cansaço. Mas não. Era real. Brutalmente real. O vento cortava como lâminas. A garoa fina grudava na pele como agulhas. A noite estava normalmente fria para São Paulo, com a temperatura despencando de repente, como costuma acontecer no inverno paulista. E naquele pedaço de calçada, iluminado por um poste trêmulo, uma imagem que jamais combinaria com aquele cenário luxuoso ganhava forma. Sua mãe, vestindo um casaco caro, sujo de gotículas de chuva. Um jovem, com roupas rasgadas, cabelo desgrenhado, rosto magro, olhos fundos, mas surpreendentemente serenos. E a manta dele, velha, surrada, jogada sobre os ombros frágeis da idosa como se fosse o único cobertor do mundo. Roberto Carlos não pensou. Ele apenas correu. Tudo havia começado algumas horas antes. Roberto Carlos saiu apressado da sala de reuniões do Hotel 5 Estrelas onde acontecerá um encontro decisivo com investidores. Vestindo terno escuro perfeitamente alinhado por um alfaiate italiano, relógio de luxo no pulso e uma pasta com documentos que valiam mais do que muitos apartamentos na cidade, ele caminhava pela calçada enquanto revisava mentalmente os números do novo empreendimento esportivo que estava expandindo no Nordeste. Ele sempre fora metódico. Sempre soubera onde queria chegar. E depois de anos vivendo no auge do futebol mundial, aprenderá a transformar disciplina em dinheiro. Um contrato assinado aqui, uma sociedade ali, uma parceria acolá. Roberto Carlos havia se tornado, com o tempo, um empresário respeitado, com renda multimilionária e influência política e social. Era para ser mais uma noite comum, daquelas em que ele mal percebia o que acontecia ao seu redor. Já estava acostumado a andar pelos jardins sem sequer olhar para as vitrines. Para ele, tudo era apenas cenário de passagem. Aquilo não o afetava mais. Muito menos o impressionava. Mas enquanto caminhava em direção ao carro que o esperava, algo chamou sua atenção. Primeiro, uma movimentação estranha. Depois, dois vultos na calçada do outro lado da rua. E então, um reconhecimento dolorosamente imediato. O casaco cinza claro. O corte do cabelo. A postura da mulher sentada no chão. Era Dona Lúcia, sua mãe. Sozinha. Na rua. De noite. Tremendo. Por um instante, Roberto Carlos sentiu o chão sumir. O impacto foi tão forte que ele perdeu o ar. O coração acelerou de um jeito descompassado, infantil, desesperado. Mãe! Sussurrou, antes de correr. O motorista, que havia acabado de abrir a porta do carro, ficou sem reação ao ver o patrão disparar na direção oposta como se sua vida dependesse daquilo. Roberto Carlos mal percebeu que estava atravessando a rua sem olhar para os carros. Tudo dentro dele gritava. Tudo dizia que aquilo não podia estar acontecendo. O que a mãe dele, uma senhora acostumada a viver entre confortos, estava fazendo em plena rua, naquele frio, com um desconhecido? Quando chegou perto, o instinto de proteção explodiu como um raio. O que você está fazendo com a minha mãe? Solta ela. Agora. O jovem morador de rua levantou as mãos no mesmo instante, assustado, mas não agressivo. Seus olhos escuros, apesar da expressão cansada, não demonstravam ameaça. Apenas preocupação. Calma, senhor, eu estou ajudando ela. Só isso. Roberto Carlos ignorou. Se ajoelhou ao lado da mãe. Tocou o rosto dela. Estava gelado como mármore. Mãe, sou eu. É o Roberto Carlos. Você está me ouvindo? Dona Lúcia demorou alguns segundos para focar os olhos. Eles estavam nublados, como se estivessem procurando um rosto familiar em meio à neblina da memória. Beto.
ela murmurou, chamando como quando ele era apenas um menino correndo pelos campos de terra batida de Garça, sua cidade natal. Roberto Carlos sentiu um aperto insuportável no peito. Ali, naquele momento, o sucesso, o dinheiro, os contratos, nada existia. Só a mãe dele, vulnerável, frágil, perdida. O jovem aproximou-se um pouco, respeitosamente, mantendo distância. Eu encontrei ela andando sozinha, meio desorientada. Ela estava tremendo muito, parecia assustada. Eu só ajudei ela a sentar. Coloquei minha manta nela porque estava muito frio, disse ele, a voz baixa como alguém quase pedindo desculpas por ter feito a coisa certa. Roberto Carlos finalmente o olhou com atenção. E algo dentro dele vacilou. O rapaz estava tremendo. Provavelmente a manta, o único item quente que possuía, fazia falta para ele agora. Seus dedos estavam roxos. As unhas sujas. O corpo magro, marcado por noites mal dormidas, fome e abandono. Ainda assim, ele havia dado tudo o que tinha para proteger Dona Lúcia. Um desconhecido. Sem nada. Mostrando mais humanidade do que muita gente que Roberto Carlos conhecia. Mesmo assim, a confusão, o medo e o choque ainda dominavam seus pensamentos. Por que ela está aqui? Roberto Carlos murmurou para si mesmo. Mãe, como você saiu de casa? Por que saiu sem avisar? Dona Lúcia apenas balançou a cabeça, perdida. Os olhos dela marejaram como se ela mesma estivesse tentando entender o que havia acontecido. O jovem morador de rua respirou fundo e disse: eu tentei pedir ajuda, mas eu não tenho celular. Ninguém parava. A maioria atravessava a rua só de olhar para mim. Roberto Carlos sentiu algo queimando dentro dele. Uma mistura de vergonha e fúria. Ver a mãe naquela situação. Ver que um estranho foi o único a ajudá-la. Ele não estava preparado para aquilo. Retirou imediatamente o celular do bolso. Vou chamar a ambulância. Fique aqui, mãe. Eu estou aqui agora. Enquanto ligava, o jovem ajeitava novamente a manta sobre os ombros de Dona Lúcia, mesmo que isso significasse ficar ainda mais exposto ao frio. Não havia segundas intenções. Não havia pedidos. Não havia expectativa. Apenas compaixão. A ambulância demorou cerca de 8 minutos. Tempo suficiente para Roberto Carlos perceber algo que o atingiu como um choque elétrico. Aquele estranho havia feito mais pela mãe dele em 30 minutos do que ele próprio fizera nos últimos meses. Quando os paramédicos chegaram, Roberto Carlos ajudou a colocá-la na maca, preocupado, confuso, tentando entender o que estava acontecendo com ela. Antes de entrar na ambulância, ele se virou para o jovem. O vento batia forte. O cabelo do rapaz balançava. Seus olhos cansados, mas firmes, permaneciam atentos a Dona Lúcia. Roberto Carlos tirou a carteira e a abriu. Sem pensar duas vezes, puxou um maço de notas. Quase R$1.000. Aqui. Pegue isso. Obrigado por ajudar minha mãe. O rapaz olhou o dinheiro por alguns segundos. Depois, deu um meio sorriso triste. E balançou a cabeça. Eu não posso aceitar. Não foi por dinheiro, senhor. Foi só humanidade. E devolveu o olhar com uma simplicidade que desmontou Roberto Carlos. Qualquer pessoa com coração faria a mesma coisa. Mas Roberto Carlos sabia. Pouca gente faria. O jovem recolheu sua manta, agora úmida, e caminhou lentamente pela calçada, desaparecendo entre sombras, vitrines milionárias e carros importados. Roberto Carlos ficou ali parado, segurando as notas na mão, sem saber o que dizer. Ele entrou na ambulância atordoado, sem entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de instantes. No hospital, a notícia veio como um golpe seco. Alzheimer. Estágios iniciais, mas claros. Dona Lúcia já não podia mais ficar sozinha. Roberto Carlos respirou fundo, sentindo o peso esmagador da responsabilidade. A culpa começou a corroer por dentro, culpa por não ter percebido antes, por ter deixado a vida profissional sugar todo o seu tempo, por ter tratado os jantares de sexta-feira com a mãe como mera obrigação e não como privilégio. Mas, acima de tudo, havia uma pergunta que não saía da sua mente. Quem era aquele jovem? Aquele morador de rua que, mesmo sem nada, ofereceu tudo? Enquanto observava os médicos conversarem ao fundo, Roberto Carlos viu mentalmente a imagem do rapaz ajeitando a manta no ombro de sua mãe. E naquele momento, algo que ele não sentia havia anos começou a despertar. Algo simples. Algo poderoso. Algo que ele havia perdido na correria de construir impérios, assinar contratos e vencer na vida.
Humanidade. Naquela mesma madrugada, sentado em uma cadeira desconfortável do hospital, com a mãe adormecida ao lado, Roberto Carlos tomou uma decisão silenciosa. Ele precisava encontrar aquele jovem. Não por culpa, não por gratidão apenas, mas porque, bem no fundo, ele sabia. Aquele encontro não tinha sido por acaso. E seria apenas o começo de uma das transformações mais profundas de sua vida. Os 3 dias que se seguiram àquela noite gelada foram um turbilhão na vida de Roberto Carlos. Era como se cada hora tivesse um peso diferente, mais denso, mais cheio de perguntas que ele não estava pronto para responder. Enquanto Dona Lúcia permanecia em observação no hospital, passando por exames, avaliações e conversas com neurologistas, Roberto Carlos enfrentava algo que não estava acostumado: silêncio. Um silêncio que não vinha do ambiente, mas de dentro dele. Um silêncio que ecoava perguntas que o acompanhavam como sombras. Ele nunca imaginou que um diagnóstico como Alzheimer iria atravessar sua vida como um raio. Nos primeiros momentos, tentou negar. Depois tentou racionalizar. Depois tentou ocupar a mente com tarefas práticas, contratar enfermeiras, revisar medicamentos, conversar com especialistas, ajustar a casa para receber a mãe em segurança. Mas nada disso preenchia o buraco que havia se aberto no peito dele. E por trás de tudo isso, uma imagem insistente o acompanhava. A de João Henrique, aquele jovem morador de rua, colocando sua única manta sobre os ombros de Dona Lúcia. O gesto, tão simples e tão poderoso, voltava à mente de Roberto Carlos repetidas vezes, como se fosse um filme passando em looping. Ele se perguntava se João estaria comendo, onde estaria dormindo, como estaria suportando o frio das madrugadas paulistanas sem a manta que havia usado para proteger sua mãe. A ideia o consumia de um jeito que ele não esperava. Na quarta-feira à tarde, depois de reorganizar tudo relacionado ao cuidado da mãe, Roberto Carlos finalmente percebeu que não conseguiria seguir em frente sem fazer algo importante: encontrar João. Não por dever, não por culpa, mas porque algo dentro dele sabia que aquele encontro não tinha sido obra do acaso. O motorista o deixou no mesmo ponto onde havia encontrado Dona Lúcia sentada no chão 3 noites antes. O bairro dos Jardins parecia o mesmo: ruas limpas, vitrines cintilantes, carros importados passando, pessoas apressadas indo de um lado para outro. Mas, para Roberto Carlos, tudo parecia diferente. Como se aquela rua tivesse ganhado uma camada invisível de significado. Ele olhou ao redor com atenção. Caminhou pela calçada lentamente, observando cantos, entradas de lojas, sombras entre prédios altos. Parou em frente a uma boutique e perguntou à atendente se ela havia visto um jovem morador de rua por ali. Ela franziu o nariz, como se o simples fato de ouvir a palavra morador de rua fosse ofensivo. Outra funcionária respondeu com frieza que esse tipo de gente não ficava ali por muito tempo, porque incomodavam os clientes. Um segurança de loja disse que a polícia costumava afugentá-los. Essas respostas doíam em Roberto Carlos de uma maneira que ele não esperava. Talvez porque, até poucos dias antes, ele próprio vivia entre pessoas que falavam daquele jeito, e ele nunca tinha parado para pensar no impacto dessas palavras. Agora, tudo que era invisível para ele antes se tornava dolorosamente claro. Foi somente quando perguntou a um entregador de aplicativo que ele finalmente ouviu uma pista concreta. O rapaz, sorridente apesar do cansaço, apontou para o fundo da rua. Acho que já vi alguém assim. Sim, senhor. Ele fica ali atrás daquele restaurante italiano. Tem um beco, com um tambor onde o pessoal faz fogo. Era como ouvir que havia um caminho aceso no fim de uma trilha escura. Roberto Carlos agradeceu e seguiu rapidamente na direção indicada. O restaurante era elegante, com fachada de mármore e portas de vidro, mas atrás dele havia um corredor estreito e úmido, onde caixas de papelão, restos de comida e o vapor quente das cozinhas se misturavam. O cheiro era forte, mas não repulsivo. Era o cheiro da vida real, muito distante do perfume caro das lojas da avenida. Quando se aproximou, ouviu vozes. Risadas baixas. O estalar de madeira queimando. E então viu o tambor com fogo. 4 homens estavam ali reunidos, tentando aquecer as mãos e conversar para passar o tempo. Eles ficaram em silêncio quando perceberam a figura de Roberto Carlos se aproximando. Um deles arregalou os olhos, reconhecendo imediatamente o ex-jogador. Mas Roberto Carlos apenas ergueu a mão em um gesto de paz. Ele não estava ali como celebridade, e o modo como caminhava deixava isso claro. Foi então que ele o viu. João Henrique estava sentado no chão, próximo ao tambor. O rosto ainda era jovem, mas as marcas de noites difíceis estavam ali. Mesmo assim, havia algo digno na postura dele, uma espécie de serenidade silenciosa.
Ao ver Roberto Carlos, João congelou. Depois desviou o olhar, quase sem saber onde colocar as mãos. João Henrique? Perguntou Roberto Carlos, em voz tranquila, mas firme. João levantou a cabeça devagar. Reconheceu a voz antes mesmo de reconhecer o rosto. Sou eu, respondeu, com receio, como se não soubesse se precisava se defender ou agradecer. Queria falar com você. Se puder caminhar comigo um pouco. João olhou para os outros homens. Um deles assentiu, encorajando-o. Então João se levantou, pegou sua manta surrada, agora ainda mais desgastada, e seguiu Roberto Carlos até um canto mais silencioso do beco. O silêncio inicial era denso, pesado. Mas Roberto Carlos decidiu cortar esse silêncio com a verdade que mais o doía. Minha mãe tem Alzheimer. João piscou algumas vezes, absorvendo a informação, antes de dizer qualquer coisa. Isso explica muita coisa. Ela parecia tão perdida, tão frágil. Eu fiquei com medo dela cair, ou alguém tentar fazer mal. Eu só tentei. Ele engoliu seco, sem saber como terminar. Eu sei, disse Roberto Carlos. Você foi a única pessoa que tentou. João desviou o olhar, visivelmente tocado. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, respondeu Roberto Carlos, firme. Qualquer um não faria. Na verdade, quase ninguém fez. Eu vi como as pessoas reagiram. Vi como te olharam. Como ignoraram vocês dois. João deu um meio sorriso, triste. A gente se acostuma. Quando você vive na rua, você vira transparente. As pessoas têm medo da gente, ou fingem que a gente não existe. Mas tudo bem, eu já nem noto mais. Roberto Carlos sentiu algo queimando no fundo da garganta. Era raiva, mas não de João. Era raiva de si mesmo, por nunca ter enxergado essas pessoas antes. Raiva do mundo, que parecia mais frio do que aquela noite gelada na calçada. João, eu preciso que você saiba, que eu sou muito grato. Mais do que você imagina. João respirou fundo. Eu nunca quis nada em troca, Roberto Carlos. Só ajudei sua mãe porque ela precisava. Poderia ser minha mãe, se eu ainda tivesse uma. A frase perfurou o peito de Roberto Carlos. Ele nunca tinha pensado na dor dos outros dessa maneira. Nunca tinha ouvido alguém falar sobre a própria perda com tanta simplicidade, sem drama, sem autopiedade. Então ele perguntou: você pode me contar sua história? Só se quiser. João respirou fundo. Olhou para o chão. A princípio, parecia que não diria nada. Mas, então, algo mudou em seu olhar. Talvez porque fosse a primeira vez, em muito tempo, que alguém se importava de verdade. E ele começou a contar. Falou sobre os sonhos de quando era adolescente. Sobre o orgulho dos pais ao vê-lo entrar na USP para estudar arquitetura. Sobre os trabalhos que fazia com paixão. Projetos de moradias populares, parques comunitários, espaços de convivência. Sobre professores que diziam que ele tinha futuro brilhante. E então, falou sobre o acidente que tirou seus pais de forma repentina. Sobre como a dor o consumiu. Como a depressão tomou conta. Como tudo desmoronou aos poucos. As notas, o emprego, o apartamento, a saúde mental. Quando percebi, tinha perdido tudo. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que fazer comigo. Eu não tinha família. Não tinha dinheiro. Não tinha cabeça para estudar ou trabalhar. E a rua? Ele fez uma pausa longa. A rua pega gente, Roberto Carlos. Pega e não solta. Roberto Carlos escutava sem interromper. A única coisa que fazia era manter o olhar firme, atento, sem julgamento. E aquilo foi suficiente para que João continuasse. Faz 2 anos que vivo assim. Às vezes consigo dormir em abrigo, às vezes não. Às vezes as pessoas dão um prato de comida, às vezes correm com medo. Mas ninguém me olhou como você está olhando agora. E isso, eu não sei nem como lidar com isso. Roberto Carlos respirou fundo. O jovem à sua frente era prova viva de como a vida podia destruir alguém, e ainda assim, não apagar sua essência. João, o que você precisa? Perguntou, finalmente. João sorriu, mas sem alegria. Uma oportunidade. Só isso. Não quero esmola. Não quero pena. Quero trabalhar. Quero ser parte do mundo de novo. Quero me sentir digno. Aquela palavra caiu como uma pedra no coração de Roberto Carlos. Ele pensou por alguns segundos, então disse: eu posso te oferecer isso.
Tenho um centro esportivo, com áreas enormes que precisam de manutenção. Preciso de alguém responsável. De alguém como você. Se quiser, posso te dar um emprego. Um trabalho honesto. Um salário de verdade. Você começa segunda-feira. João arregalou os olhos, completamente surpreso. Por quê? Sussurrou. Porque eu. Porque você salvou minha mãe, respondeu Roberto Carlos, simples e direto. E porque eu vejo potencial em você. Potencial que ninguém enxergou, ou que ninguém quis enxergar. Por um instante, João não disse nada. Apenas respirou fundo, segurando as próprias mãos, como se tivesse medo de acreditar. Eu aceito. Mas com uma condição. Quero fazer por merecer. Não quero ser tratado como caridade. Então estamos combinados, disse Roberto Carlos, estendendo a mão. João apertou, firme, seguro, talvez pela primeira vez em muito tempo sentindo que o futuro podia existir de novo. Na segunda-feira, exatamente às 9 da manhã, o segurança da recepção ligou para Roberto Carlos. Senhor Roberto Carlos, tem um rapaz aqui pedindo para falar com o senhor. Diz que se chama João Henrique. Roberto Carlos não esperou nem o elevador. Desceu as escadas correndo, quase como um garoto ansioso. Quando viu no saguão, parou. João estava ali, limpo, cabelo penteado, barba feita, usando roupas simples porém arrumadas. Havia uma mistura de medo e esperança nos olhos dele, mas principalmente coragem. Você veio, disse Roberto Carlos, com um sorriso verdadeiro. Eu disse que viria, respondeu João. Roberto Carlos colocou uma mão no ombro dele. Então vamos começar. Hoje é o seu recomeço. E naquele instante simples, na porta de um centro esportivo em Alphaville, dois mundos completamente diferentes se encontraram de novo. Não mais por acaso, mas por escolha. O recomeço de João estava apenas começando. E o de Roberto Carlos também. As semanas que se seguiram ao início do trabalho de João Henrique no centro esportivo de Roberto Carlos foram um mergulho silencioso em algo novo para os dois. Era como se cada dia revelasse uma camada diferente de transformação, lenta, às vezes dolorosa, mas profundamente humana. João chegava cedo, sempre antes das 7. Limpava quadras, organizava material, cuidava de pequenos reparos, aprendia rotinas, seguia cada instrução com seriedade quase exagerada. Era como se todo gesto fosse um modo de provar a si mesmo que era capaz, que merecia aquela segunda chance. Os outros funcionários estranharam no começo. Alguns cochichavam, outros perguntavam discretamente quem era aquele rapaz de roupa simples, educado demais para estar na rua, tímido demais para ser funcionário público, trabalhoso demais para ser preguiçoso. Mas o tempo tratou de mostrar quem ele era. João era trabalhador, dedicado, humilde e, acima de tudo, profundamente grato. Não falava disso, mas se percebia em cada gesto. Roberto Carlos observava tudo de longe, tentando não interferir. Mas era impossível não sentir algo aquecer o peito cada vez que via João cumprimentando alguém com um sorriso tímido, recebendo elogio, entendendo uma tarefa nova. Era como assistir à construção de uma casa sólida, tijolo por tijolo, depois de anos de ruína. Dona Lúcia, nesse meio tempo, alternava dias bons e dias confusos. Alguns dias ela reconhecia o filho, lembrava de histórias antigas, contava coisas da infância dele, ria, fazia comentários espirituosos sobre a vida. Em outros, parecia perdida dentro da própria mente, sem saber onde estava, quem estava ali com ela, porque o tempo parecia escorrer entre os dedos. Em dias bons, ela perguntava por João. Em dias ruins, João conseguia acalmá-la de um jeito que nem Roberto Carlos conseguia. E foi justamente por causa desses momentos que Roberto Carlos decidiu convidar João para jantar em sua casa numa noite de sexta-feira. Não um jantar formal, mas uma refeição simples, familiar, algo como um agradecimento disfarçado. Quando João chegou, ainda de uniforme e trazendo um pudor quase infantil por estar pisando numa casa tão grande, Dona Lúcia abriu a porta com um sorriso doce. João, meu anjo da guarda está aqui, disse ela, segurando a mão dele como se fosse parte da família. João, corado, abaixou a cabeça. Dona Lúcia, eu não sou anjo nenhum, só fiz o que precisava ser feito. Não seja modesto, ela retrucou, guiando-o até a mesa. Eu posso esquecer muita coisa, mas não esqueço pessoas boas. A frase atingiu Roberto Carlos como flecha. Havia algo profundamente verdadeiro naquilo. A memória de Dona Lúcia estava falhando. Sim, mas, de algum modo misterioso, ela sempre lembrava de João. O jantar foi surpreendentemente leve.
Eles falaram sobre arquitetura, ou melhor, Dona Lúcia puxou o assunto e os dois se perderam conversando sobre Oscar Niemeyer, Lina Bobardi, as curvas e as cores da arquitetura brasileira. A cada comentário de João, os olhos dela brilhavam. Roberto Carlos observava em silêncio, emocionado. Sua mãe não ficava tão animada assim há meses. Naquela noite, depois do jantar, Roberto Carlos acompanhou João até o portão. A rua estava silenciosa, iluminada pelos postes amarelos, e o vento frio fazia João juntar as mãos no bolso. "Obrigado por vir", disse Roberto Carlos, com sinceridade. "Foi especial para ela. E, para mim também." João sorriu de um jeito tímido, como quem ainda se surpreendia com gentilezas. "Eu que agradeço. Nunca imaginei estar aqui. Nunca imaginei algo assim. Você merece, João." Os olhos do jovem brilharam por um instante. "Às vezes, eu esqueço disso." Roberto Carlos pensou em responder algo, mas percebeu que não precisava. João já tinha entendido tudo. As semanas seguintes foram ainda mais transformadoras. Os funcionários começaram a respeitar João. Ele recebia salário, pagava aluguel de um quartinho simples em uma pensão em Itaquera, alimentava-se melhor, havia voltado a ganhar peso. Em seu rosto, algo surgia aos poucos: vida. Mas não era só isso. João começou a ter planos. Um dia, enquanto tomava café com Roberto Carlos no centro esportivo, mencionou a ideia de voltar a estudar. Ele falava com cuidado, como quem tem medo de sonhar alto demais. "Eu estava pensando em talvez fazer um curso à noite. Recomeçar a faculdade. Aos poucos." Roberto Carlos se iluminou. "Isso é incrível. Eu posso te ajudar com a matrícula." João levantou a mão, recusando gentilmente. "Não, eu preciso fazer isso sozinho. Eu aceito sua ajuda aqui, com o trabalho. Mas os meus estudos, é o que sobrou de mim. É a única coisa que quero conquistar sozinho." Roberto Carlos respeitou. Talvez tenha respeitado até com admiração. Porque não era orgulho. Era dignidade. Mas o destino, como sempre, gosta de interromper histórias que parecem caminhar bem demais. Foi em uma tarde comum, quando Roberto Carlos estava em uma reunião sobre expansão do centro esportivo, que o telefone tocou. Era o gerente do turno. "Seu Roberto Carlos. Aconteceu um acidente com o João." A frase explodiu como um trovão. Roberto Carlos saiu da reunião sem pedir desculpas. Desceu as escadas correndo. Pegou o carro sozinho. Dirigiu como se estivesse voltando aos tempos de jogador correndo pela lateral em velocidade máxima. Chegou ao local onde disseram que o acidente havia acontecido. João tinha caído de uma escada defeituosa, usada para trocar lâmpadas da quadra externa. O impacto foi forte. Ele havia sido levado de ambulância direto ao Hospital Albert Einstein. Roberto Carlos não lembrava exatamente como chegou lá. Só lembrava das batidas do próprio coração. Quando entrou no hospital, encontrou João deitado em uma maca, consciente mas com o rosto contorcido de dor. Um médico explicava que ele tinha fraturado a perna e quebrado 2 costelas. Não corria risco de morte, mas precisava de cirurgia e semanas de repouso absoluto. Ao ver Roberto Carlos, João tentou sorrir. "Eu caí", disse ele, com uma voz tão fraca que doeu. Roberto Carlos foi até ele. "Fica tranquilo. O importante é que você está vivo. Todo o resto a gente resolve. Você não vai perder seu trabalho, ouviu? Vou garantir tudo. Médicos, cirurgia, salário integral. Você não vai se preocupar com nada." Os olhos de João se encheram de lágrimas, não de dor física, mas de um alívio quase infantil, como se estivesse ouvindo pela primeira vez palavras que nunca teve na vida. "Eu não quero ser problema", murmurou. "João", disse Roberto Carlos, apertando levemente o ombro dele, "você nunca foi problema. Nunca. Você salvou minha mãe. Agora é minha vez de cuidar de você." João fechou os olhos. Uma lágrima caiu. A cirurgia foi bem sucedida, mas o pós-operatório seria longo. João teria dificuldades para caminhar por semanas, talvez meses. Dormir sozinho em um quarto de pensão, sem estrutura, sem cuidado, sem apoio, seria impraticável. Na terceira noite, quando Roberto Carlos entrou no quarto do hospital, encontrou João nervoso, inquieto. A morfina diminuíra sua dor, mas afrouxara suas barreiras emocionais. "Eu não posso ficar 2 meses sem trabalhar", disse João, a voz trêmula. "O aluguel já está pago só até o fim do mês. Eu não tenho economias. Eu não tenho ninguém. E eu
Eu não quero voltar pra rua. Não agora. Não depois de tudo. A voz dele quebrou. Foi o suficiente. Roberto Carlos tomou uma decisão naquela mesma hora. Você vai ficar na minha casa. João arregalou os olhos, chocando-se com a ideia. O que? Na minha casa. Na Morumbi. Lá tem espaço, tem conforto, tem estrutura. E tem minha mãe, que vai ficar muito feliz em ter você lá. Você não vai para abrigo nenhum. Não vai para pensão nenhuma. O tempo que for preciso, você fica comigo. E ponto. João tentou protestar. Não, é demais. Eu não posso. Não posso aceitar isso. Eu já aceitei tanto. Já devo tanto. E você não deve nada, interrompeu Roberto Carlos. E isso não é caridade. Isso é o certo. Eu faria isso por qualquer pessoa que tivesse feito 1/10 do que você fez pela minha mãe. João inspirou fundo, os olhos marejados. Eu tenho medo de perder tudo de novo, disse, quase sussurrando. Roberto Carlos colocou uma mão firme no ombro dele. Ninguém vai deixar você cair de novo. Não enquanto eu estiver aqui. A resistência de João derreteu. Ele apenas assentiu, com lágrimas silenciosas que pareciam carregar não apenas dor atual, mas também cicatrizes antigas. 3 dias depois, João foi levado à casa de Roberto Carlos. A mansão era enorme, confortável, cheia de luz natural, rodeada por um jardim impecável e árvores altas que balançavam ao vento. Para alguém que nos últimos anos dormira ao relento, a sensação de entrar ali era quase surreal. Dona Lúcia recebeu João como se estivesse recebendo um filho perdido. Meu menino, disse ela, abraçando-o com cuidado. Fica aqui com a gente. Aqui é sua casa, viu? Sua casa. João tentou conter a emoção, mas falhou. Nos dias seguintes, Roberto Carlos organizou tudo. João ganhou um quarto amplo, com banheiro privativo, varanda, ar puro e vista para o jardim. Recebeu roupas limpas, alimentação adequada, remédios, fisioterapia em casa e o mais importante, acolhimento. Mas algo ainda mais profundo começou a acontecer. João e Dona Lúcia criaram um vínculo quase inexplicável. Nas manhãs boas, ela contava histórias da infância de Roberto Carlos, perguntava sobre o sonho de João com arquitetura, comentava sobre plantas, quadros, receitas. Eles riam juntos, conversavam como velhos conhecidos, como se houvesse um fio invisível conectando os dois. Nas manhãs ruins, quando a doença se confundia dentro da mente dela, João era quem conseguia trazê-la de volta ao presente. Ele falava com suavidade, segurava suas mãos, cantava músicas antigas, guiava-a pelos corredores da casa com paciência infinita. Roberto Carlos, muitas vezes, observava escondido atrás da porta. E cada vez ficava mais claro. João não era apenas alguém que salvara sua mãe. João estava salvando sua família inteira. Numa noite especialmente difícil, Roberto Carlos ouviu Dona Lúcia chorando. Correu até o quarto. Ela estava assustada, dizendo que estava perdida, perguntando onde estava seu marido, morto muitos anos atrás. Roberto Carlos tentou confortá-la, mas ela não o reconhecia naquele momento. Estava em outra realidade. Foi João quem apareceu mancando pelo corredor, ainda com dores da cirurgia, mas sem hesitar. Ele se aproximou da cama, sentou-se ao lado dela e disse: Dona Lúcia, olha pra mim. Eu tô aqui. A senhora tá segura. A senhora tá na sua casa. A gente tá aqui com você. Ninguém vai embora. Tá tudo bem. Aos poucos, ela parou de chorar. Respirou fundo. Segurou na mão dele e se acalmou como se João fosse um porto de abrigo em meio a uma tempestade. Roberto Carlos ficou parado na porta, os olhos cheios d'água. Aquela cena doeu e curou ao mesmo tempo. Se doeu porque ele era filho, e naquele momento não conseguiu ajudar. Se curou porque João estava lá, e era o único capaz de alcançar Dona Lúcia naquele estado. Ele entendeu, naquele instante, que João havia se tornado mais que um amigo, mais que um protegido, mais que um funcionário. João estava se tornando parte da família. A convivência diária os aproximou ainda mais. Roberto Carlos começou a conversar com João à noite, na cozinha, enquanto tomavam chá. Às vezes falavam de futebol, às vezes de arquitetura, às vezes apenas do peso da vida. João, com seu jeito sincero e olhar profundo, trazia perspectivas que Roberto Carlos nunca tinha considerado. Era um tipo de sabedoria que não se aprendia em livros, se aprendia na rua, na dor, no silêncio. Foi numa dessas noites que Roberto Carlos disse: Você mudou minha vida, João.
Eu achava que podia resolver tudo com dinheiro. Mas você me lembrou que existem coisas que só se resolvem com presença. Com humanidade. João sorriu, tímido. E você salvou a minha. Me tirou da rua. Me deu casa. Me deu dignidade. E me deu de volta algo que eu já tinha perdido. O quê? Perguntou Roberto Carlos. A fé nas pessoas. Roberto Carlos respirou fundo, emocionado. Aquele jovem, que tinha perdido tudo, ainda conseguia ver beleza na vida. E isso era algo que o mundo inteiro precisava ouvir. Mas enquanto essa nova família nascia, um fantasma do passado estava prestes a aparecer. Um fantasma que mudaria tudo outra vez. Os meses que se seguiram após o acidente de João Henrique transformaram não apenas a rotina da casa de Roberto Carlos, mas também a essência silenciosa que preenchia todos os cômodos. Era como se a mansão, antes imensa, luxuosa e um tanto fria, tivesse finalmente encontrado alma. Havia vida nas portas entreabertas, havia risadas ocasionalmente ecoando pelos corredores, havia o cheiro de café fresco vindo da cozinha em horários imprevisíveis, havia passos arrastados de Dona Lúcia nos dias bons e o som suave da voz de João nos dias difíceis. Roberto Carlos, acostumado a viver entre reuniões, viagens, contratos e a eterna pressão do mundo corporativo, começou a passar mais tempo em casa. Não por obrigação, mas porque ali, pela primeira vez em muitos anos, havia algo que o mundo lá fora não conseguia lhe dar: sentido. João, ainda em recuperação, se adaptava ao novo ritmo. A fisioterapia era lenta e dolorosa, mas ele enfrentava cada exercício com a mesma determinação férrea que demonstrara desde o primeiro dia de trabalho. Havia dias em que seu corpo parecia desistir, mas sua mente nunca cedia. E nesses momentos, quando ele respirava fundo, cansado, era normalmente Dona Lúcia quem aparecia com um sorriso doce e uma palavra gentil. Eu sei que dói, meu filho. Mas um dia de cada vez, viu? Dizia ela, passando a mão em seu ombro. Ela o chamava de meu filho tantas vezes que já não era mais um costume ocasional da doença. Tornará-se um afeto verdadeiro, um instinto natural. Era como se a memória falha dela reconhecesse em João algo que o coração sabia de sobra. Ele agora fazia parte da família. Às vezes, nos dias mais confusos, Dona Lúcia não lembrava o nome de Roberto Carlos. Mas lembrava de João. Lembrava de seu toque gentil. Lembrava do modo como ele segurava sua mão quando o mundo dentro de sua cabeça se desfazia em pedaços. E isso, para Roberto Carlos, era ao mesmo tempo um conforto e um golpe. Confortava saber que João podia alcançá-la de um jeito que ninguém mais conseguia. Doía perceber que a doença estava levando embora a mãe que ele conhecia. Mas o amor, aquele amor do qual as pessoas não costumam falar, aquele que vai além da biologia e se estende ao cuidar, ao doar, ao permanecer. Esse amor crescia entre os três, tecendo uma história que nenhum deles imaginara viver. Foi durante uma tarde de sol tímido que um carro preto parou diante da mansão. O motorista tocou a campainha e esperou. Roberto Carlos, que organizava documentos no escritório, saiu para atender. Ao abrir o portão eletrônico, viu uma figura que não queria ver. Marcelo Azevedo. O antigo sócio, ambicioso, calculista, dono de um sorriso que sempre escondia mais do que revelava. Roberto, meu velho. Quanto tempo? Precisamos conversar. Roberto Carlos sentiu o estômago revirar. A última coisa que desejava era lidar com negócios naquele momento, muito menos com Marcelo. Não estou interessado em novas parcerias, Marcelo. Se veio falar sobre isso, perdeu viagem. Marcelo riu, como se Roberto Carlos estivesse apenas sendo temperamental. Vamos lá, Roberto. Você está mudado, sim, mas não pode ter mudado tanto assim. Eu tenho uma proposta que vai ser enorme. Enorme de verdade. E quero você comigo. Roberto Carlos cruzou os braços. Eu não quero. Acabou. Marcelo. Minhas prioridades são outras. Marcelo estreitou os olhos, tentando entender. Outras? Desde quando você não pensa no próximo negócio, no próximo investimento, no próximo grande projeto? Roberto Carlos olhou para dentro da casa, onde João estava sentado no sofá conversando com Dona Lúcia. Havia algo naquela cena que um dia teria parecido banal, mas agora era precioso. Desde que percebi que tem coisas mais importantes do que dinheiro, respondeu. Marcelo seguiu o olhar de Roberto Carlos e viu João. Ah, disse ele, com ironia. Então é por causa dele. Roberto Carlos sentiu o sangue ferver. Cuidado com o que vai dizer. Marcelo levantou uma sobrancelha. Provocador. Esse rapaz aí.
João Henrique, certo? Eu conheço ele. Roberto Carlos franziu o rosto. O que diabos você está insinuando? Marcelo deu um sorriso frio. Ele já estudou na USP, no mesmo ano que eu fazia aquele curso de extensão com alguns estudantes de arquitetura. Ele tinha talento, mas, digamos que se perdeu. Foi expulso. Envolvido em um escândalo de plágio. Roberto Carlos ficou imóvel. Uma parte dele queria ignorar, mas outra parte sentiu a necessidade imediata de entender. Do que você está falando, Marcelo? E Marcelo, satisfeito por ter finalmente capturado a atenção dele, continuou. Um projeto importante da turma sumiu do sistema. Um trabalho que era favorito para ganhar um prêmio grande. E adivinha? A base dele apareceu no projeto de João. Todo mundo ficou sabendo. A faculdade expulsou ele. Uma pena. Tinha futuro. Mas, bom, só talento não basta. A voz de Marcelo era melosa, mas suas palavras eram veneno. E você ganhou o prêmio, disse Roberto Carlos, percebendo subitamente o que acontecerá. Marcelo deu de ombros. O mundo é dos espertos, Roberto. Você sabe disso melhor do que ninguém. Roberto Carlos ficou gelado. Algo estava errado. Muito errado. As peças começavam a se encaixar de um jeito perturbador. João nunca havia mencionado detalhes sobre a saída da faculdade, apenas que perderá tudo. Mas nada naquela descrição combinava com o jovem íntegro que Roberto Carlos conhecia. Nada. Marcelo se despediu com arrogância e entrou no carro, deixando Roberto Carlos parado no portão, com o coração acelerado. Naquela noite, depois de ajudar Dona Lúcia a se deitar e verificar se João precisava de algo, Roberto Carlos subiu para o escritório e entrou em contato com alguns conhecidos que tinham acesso a documentos antigos da USP. O que encontrou confirmou mais do que temia. O projeto premiado de Marcelo Azevedo e o projeto no qual João trabalhou eram, na verdade, versões quase idênticas, exceto pelo fato de que o estilo original, a assinatura criativa, combinava muito mais com João do que com Marcelo. Relatos antigos de colegas de turma surgiram. E todos apontavam a mesma direção. João não havia roubado nada. Ele havia sido roubado. Ele havia sido destruído. E, devastado pela morte dos pais, não teve forças para lutar. Roberto Carlos sentiu algo muito próximo de raiva pura. Raiva por João ter sido injustiçado. Raiva por Marcelo ter mentido, ter manipulado, ter usado a dor de alguém para ascender. Raiva por ter tanta gente no mundo assim. Gente que pisa em quem já está caído. Mas, acima de tudo, raiva de si mesmo, por ter acreditado por um segundo que João pudesse ter feito algo errado. Ele desceu as escadas lentamente. João estava na sala, sentado na poltrona, com um livro nas mãos. Um livro antigo de arquitetura de segunda mão que comprará com seu primeiro salário. João, chamou Roberto Carlos, com a voz baixa. João levantou a cabeça e percebeu na hora que havia algo errado. Aconteceu alguma coisa? Roberto Carlos se sentou na cadeira à frente dele. Eu preciso te perguntar algo. E prometo que não é julgamento. É só para eu entender. João esperou, atento, mas preocupado. Roberto Carlos respirou fundo. O que aconteceu no seu último ano na universidade? João ficou pálido. O impacto era visível. Era uma ferida aberta, que ele não esperava revisitar tão cedo. Foi o Marcelo, não foi? Completou Roberto Carlos, com cuidado. João fechou o livro devagar. Depois apoiou as mãos sobre as pernas e respirou fundo. Foi. Mas isso não importa mais. Importa sim, disse Roberto Carlos, firme. Importa porque quero ouvir de você, não das mentiras dele. João encarou o chão por alguns segundos, e então começou a falar. Falou do projeto. Falou do orgulho que sentia. Falou das noites sem dormir trabalhando. Falou da morte dos pais, que o deixou quebrado por dentro. Falou do sumiço repentino do arquivo original. Falou da acusação. Falou da expulsão. Falou da vergonha. Falou da impotência. E, finalmente, falou. Eu não tive força para lutar contra ele. Eu só desisti. Era tudo demais. E depois que você perde tudo, Roberto Carlos, você para de lutar porque acha que não merece nada. A rua só completou o que eu já estava sentindo. Roberto Carlos sentiu um nó na garganta. Você quer justiça agora? Quer que eu exponha ele? Quer que eu recupere seu nome? João levantou o olhar, cansado, mas sereno. Não. O passado não muda. Eu não quero mais reviver aquela dor.
Eu só quero olhar para frente. Aqui, com sua mãe, com você, eu encontrei algo que não sabia que poderia encontrar de novo. Isso é o que importa. A capacidade de João de perdoar algo imperdoável impressionou Roberto Carlos mais do que qualquer gesto heróico que ele já tivesse visto na vida. O tempo passou. João recuperou-se totalmente. Voltou a caminhar sem dificuldades. Retomou as aulas à noite no curso de arquitetura. Passou a trabalhar meio período no centro esportivo e meio período estudando. As visitas à Dona Lúcia se tornaram parte da rotina. E então, um dia, ela teve sua última manhã lúcida. Chamou João e Roberto Carlos para sentarem-se ao lado dela no sofá da sala. Segurou a mão dos dois. Olhou para os dois com clareza, com consciência, com amor profundo. E disse: eu sei que não vou me lembrar de tudo por muito mais tempo. Mas antes que isso aconteça, quero agradecer vocês dois. Você, meu filho. Ela olhou para Roberto Carlos com carinho. E você, meu outro filho. Ela virou-se para João. João chorou imediatamente. Ele não conseguiu controlar. Vocês se encontraram porque eu precisava de vocês. Mas agora, vocês precisam um do outro. E isso me dá paz. Foi a última frase totalmente clara que ela disse na vida. Os meses seguintes foram uma descida lenta, dolorosa, silenciosa, mas nunca solitária. João deixou o trabalho temporariamente e dedicou-se inteiramente a cuidar dela. Aprendeu tudo sobre Alzheimer. Aprendeu a dar banho, a alimentar, a acalmar crises. Era paciente como ninguém. E Roberto Carlos estava sempre ao lado dele. Quando Dona Lúcia finalmente partiu, foi João quem percebeu primeiro, quem segurou sua mão, quem fechou seus olhos com ternura, quem segurou Roberto Carlos enquanto ele chorava como um menino, quem manteve a calma, quem trouxe luz para o momento mais escuro. No funeral, foram muitas pessoas. Figuras públicas, celebridades, repórteres, amigos antigos, admiradores. Mas o discurso que ninguém esqueceu foi o de João. Ele falou da Dona Lúcia que conheceu, uma mulher de bondade infinita, que mesmo quando perdia as lembranças, jamais perdia o amor. Falou de como ela o acolheu como filho. Falou de como ela lhe devolveu dignidade. Falou de como ela mudou sua vida. E terminou com uma frase que fez todos chorarem. A verdadeira riqueza não está no que a gente guarda, mas no que a gente dá. Depois do funeral, a casa ficou em silêncio pela primeira vez. Um silêncio diferente do que havia no passado. Era um silêncio de saudade. Na varanda, olhando o jardim que Dona Lúcia tanto gostava, João se aproximou de Roberto Carlos, que estava sentado, exausto, destruído e ao mesmo tempo cheio de algo que não sabia nomear. Se você quiser que eu vá embora, eu entendo, disse João, com delicadeza. Eu posso voltar para minha vida. Posso continuar estudando. Posso encontrar um lugar menor para ficar. Roberto Carlos levantou a cabeça imediatamente. João, você é família. Se você for embora, esta casa perde a luz. Você não tem que ir a lugar nenhum. Aqui é seu lar. Para sempre, se quiser. Os olhos de João encheram-se de lágrimas. Eu quero ficar. E os dois se abraçaram. Como irmãos. Como companheiros de jornada. Como duas vidas que tinham se salvado mutuamente. Um ano depois, João concluiu a faculdade com honras. Empresas grandes o procuraram, oferecendo salários altos e posições de prestígio. Mas João escolheu outra coisa: trabalhar com arquitetura social, criando moradias dignas para pessoas em situação de rua. Roberto Carlos, inspirado por João, reformulou sua própria empresa e criou um projeto ambicioso: um conjunto habitacional de transição para pessoas vulneráveis, oferecendo moradia, saúde mental, capacitação profissional, atividades esportivas e acompanhamento social. Os dois trabalharam juntos, de igual para igual. E no primeiro aniversário da morte de Dona Lúcia, o prédio ficou pronto. Recebeu o nome de Centro Dona Lúcia. Na inauguração, os repórteres perguntaram por que Roberto Carlos, um ex-jogador milionário, havia investido tanto dinheiro em algo que não dava retorno financeiro. Ele respondeu: porque um jovem sem nada me mostrou que a verdadeira grandeza não está enquanto você tem, mas enquanto você transforma. João completou: todos nós estamos a poucas tragédias de perder tudo. A diferença entre estar na rua e estar em casa, muitas vezes, é só sorte. E dignidade deveria ser um direito, não um privilégio. Aplausos. Lágrimas. Silêncio reverente.
Naquela noite, sentados no mesmo jardim onde tantas conversas haviam acontecido, Roberto Carlos e João olharam para o céu estrelado. O vento batia leve. O cheiro de grama recém-cortada preenchia o ar. E havia uma paz que nenhum dos dois conhecia antes daquela jornada. Às vezes lembro daquela noite fria, disse Roberto Carlos. Se você não estivesse lá, eu teria perdido minha mãe naquela mesma hora. João sorriu com humildade. Não fui eu que a salvei, Roberto Carlos. Foi o amor que ela tinha. E foi ele que nos trouxe até aqui. Roberto Carlos olhou para o amigo, para o irmão, para o homem que ressurgira das cinzas e trouxera luz à sua família. E agora você faz parte dessa luz, respondeu. João assentiu. E os dois permaneceram em silêncio, olhando o céu. Duas vidas que um dia estiveram em mundos opostos. Agora unidas não por sangue, mas por humanidade, por compaixão, por escolhas de amor. E assim terminou a história. Uma história que começou com uma manta velha numa calçada fria, e terminou com um legado capaz de aquecer centenas de vidas.